Olá, muito bom dia. Faltam 36 domingos para o seu rosto, para o seu nome aparecerem na urna eletrônica e as pessoas poderem votar em você. Não se preocupe, porque eu irei lembrar dessa contagem a cada final de semana. Pois bem, este canal ele foi criado com o intuito de servir de encorajamento para pessoas que queiram se candidatar nas próximas eleições. Nesse sentido, nós devemos deixar bem claro que não é o local para fazermos nenhum direcionamento político. Por isso mesmo, nenhuma menção a político algum será feita, nenhuma referência a algum partido político específico será feito e os comentários ficarão desativados. A estrela do show, o foco da nossa conversa aqui é a sua candidatura, está bem? Então, o tema de hoje é a motivação para a sua candidatura. E pegando um gancho nesse critério, nesse tópico da motivação, eu quero trazer a minha motivação específica para estar fazendo este canal. Eu conheço incontáveis pessoas que, tanto do ponto de vista de esforço, de capacidade profissional, quanto do ponto de vista moral, seriam excelentes políticos. Mas existe algo em comum com essas pessoas. Elas simplesmente não se candidatam. Você provavelmente conhece pessoas assim, ou mesmo você é uma dessas pessoas. Então, o intuito desse canal não é fazer com que toda a população brasileira venha querer se sentir na obrigação de enfrentar um processo eleitoral. Nada disso. Cada um sabe o momento em que está vivendo, cada um sabe das prioridades da sua vida. Como se diz popularmente, alguém pode pensar, eu tenho mais o que fazer, Você pode estar se preparando para um concurso público, pode estar com crianças pequenas em casa, com outras prioridades que seriam muito difíceis de conflitar com a energia necessária para enfrentar um processo eleitoral. No entanto, existem muitas pessoas que têm dentro de si uma semente, uma motivação política, no sentido de se colocarem de uma forma mais firme, mais presente, mais representativa no cenário político nacional. Esse canal ele é voltado sobretudo a essas pessoas. A nossa missão, em especial no dia de hoje, é transformar essa semente que tem dentro de você numa convicção de que você sim, não só pode, mas deve se lançar no processo eleitoral. E para entender um pouco melhor disso, nós vamos fazer uma construção do ponto de vista histórico e até de certa forma psicológico sobre o que está envolvido num processo eleitoral. Do ponto de vista histórico, é importante destacar que nós vivemos no que é chamado de uma democracia. Uma democracia que foi formalizada à custa de muito esforço pelos nossos antepassados, mas que cabe a nós consolidar em termos práticos e de forma contínua. Nós não podemos fechar os olhos para a necessidade de consolidar esse processo democrático. Pois bem, democracia significa governo do povo, ou seja, o povo definindo os rumos da sua cidade, do seu estado, do seu bairro, do seu país. Essa palavra ou essa forma de governar do povo, indicando esses direcionamentos, surgiu mais ou menos 4, 5 séculos antes de Cristo na Grécia Antiga, nas chamadas cidades-estado. Nas cidades-estado, nós tínhamos uma situação onde as comunidades tinham algumas dezenas de mil habitantes e, por outro lado, elas politicamente representavam um país, elas eram autônomas politicamente. Não se tinham esses países com as dimensões que se tem hoje. Então, a democracia ela começou a ser exercida lá na Grécia Antiga de uma forma direta, ou seja, nas assembleias, todos os cidadãos iam lá e se expressavam quanto aos direcionamentos políticos e concediam o seu voto e assim por diante. Com o passar dos séculos, sobretudo no modelo ocidental, que é o modelo ao qual nós pertencemos, nós chegamos nesses países que têm uma dimensão muito maior do que aquelas cidades-estado, a algo que nós chamamos de uma democracia indireta ou representativa. O que é que isso significa?
que o povo continua no poder, né? O povo é quem tem a legitimidade de dar os direcionamentos para que lado a nação vai seguir. Não só a nação, mas os estados e municípios. Contudo, por questões até logísticas, isso não é feito de uma forma direta, ou seja, cada cidadão não reserva dentro do seu dia a dia um tempo para votar em cada projeto de lei do município, do estado e da unidade da Federação do Brasil como um todo. Então, como é que nós fazemos? Na democracia indireta ou representativa, nós indicamos pessoas para que se dediquem num tempo integral a essa atividade de conduzir a política, mas pessoas que representem os nossos ideais, as nossas ideias, as nossas vontades, né? E aí nós chegamos num item muito importante disso tudo, a necessidade da representatividade. A representatividade é um dos pilares da democracia. Quanto mais um país tem representatividade na política, mais é madura a sua democracia. E o que é que nós queremos dizer com isso? Quanto mais nós temos no meio político pessoas que no mundo real, né, exercem a sua vida cotidiana, identificam os problemas reais da nação, seja do estado, do município, seja numa amplitude maior. Quanto mais nós temos pessoas assim, sendo eleitas, mais nós teremos uma condução do país, dos estados e dos municípios mais próxima dos reais interesses da população. Por isso é crucial ter essa representatividade sendo melhorada a cada eleição. Nesse momento, vamos trazer um retrato de como está a representatividade do nosso país, tomando como base a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, onde estão os deputados federais em Brasília, ela tem o apelido de Casa do Povo. Por quê? É o lugar onde se espera que haja uma melhor representação política de todo o Brasil. Os deputados federais são eleitos por cada unidade da federação, por cada estado, seguindo a proporção de habitantes do Brasil. Então, São Paulo tem muito mais deputados federais do que o meu estado de origem, a Paraíba, por exemplo, porque São Paulo tem muito mais habitantes e assim por diante. Então, tomando como base dados do IBGE, atualmente nós temos em torno de uma população estimada de 214 milhões de brasileiros, sendo que em torno de 52% disso são mulheres e a idade média é em torno de 34 anos. Então, esse é o retrato da população brasileira. 214 milhões de pessoas, mais ou menos 52% de mulheres, 48% de homens, ou seja, nós temos mais mulheres do que homens, e a idade média gira em torno de 34 anos. Olhando para a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, o lugar onde se espera que haja uma representatividade maior da população, nós identificamos 513 cargos, 513 deputados eleitos, onde, segundo o perfil da eleição de 2018, a última ocorrida, nós temos em torno de 200 empresários eleitos, 160 profissionais liberais e 150 assalariados. Eu toco aqui num ponto que é crucial. Nós vimos que mais da metade da população brasileira é constituída por mulheres, mas em 2018 nós tivemos apenas 15% de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados. Destaca-se que esse número foi ainda um avanço em comparação com o que se tinha anteriormente, onde apenas 10% das cadeiras da Câmara dos Deputados era composta por mulheres. E apegando-se ao critério da faixa etária, a Câmara dos Deputados, na sua composição de 2018, ela veio com uma faixa etária média oscilando entre 51 anos e 60 anos. Isso nós percebemos que é uma representatividade baixa, quando analisamos o percentual de mulheres, o percentual das profissões, que estão lá presentes. Se nós nos apegarmos a estudar as democracias mais maduras que existem pelo mundo, nós vamos perceber
que teremos mais mulheres na política, que teremos mais pessoas, né, que têm uma vida cotidiana normal como empregados na política e assim por diante. E isso é o retrato do que será o Brasil no futuro. É um caminho inevitável, mas cabe a nós dar continuidade a essa caminhada. Então eu faço uma reflexão. Nós vimos aqui que a maioria das profissões que estão representadas na Câmara dos Deputados é de empresários. Lembrando, eu falei 200 empresários, mais ou menos 160 profissionais liberais e em torno de 150 assalariados. E eu lhe pergunto, no mundo em que você vive, existem mais empresários ou mais pessoas trabalhando para empresários? Eu suspeito que há mais pessoas trabalhando para empresários do que empresas, não é verdade? Então é importante que esta representatividade esteja refletida na Câmara dos Deputados, não só lá, claro, mas nas diferentes instâncias de representação política no nosso país. Para dar dois grandes exemplos sobre a importância da representatividade, eu quero mais uma vez voltar para o assunto das mulheres. Lembrando, nós temos atualmente só 15% de mulheres ocupando a Câmara dos Deputados, quando no Brasil 52% da população é composta por mulheres. Tem um tema que está sendo debatido atualmente. Eu não vou entrar no mérito desse problema, no intuito de emitir opinião, mas eu quero gerar com você uma reflexão conjunta, que é a seguinte. Eu sou o caçula de uma família com 4 mulheres, mais 4 irmãs mais velhas, né? Ainda tive minha mãe, minhas tias, então eu cresci cercado por muitas mulheres. Até hoje eu tenho muitas amigas também, então a convivência com as mulheres é algo muito natural na minha vida. E tem um problema que foi levantado nos últimos meses no Congresso Nacional que se chama pobreza menstrual. Ou seja, a pessoa que levantou esse problema alega que diversas meninas faltam às aulas na escola ou na faculdade por falta de absorvente quando elas estão no período menstrual. E o que é que eu quero discutir aqui? Não é se o projeto de lei deve ser convalidado, se ele deva entrar em vigor, mas eu quero levantar aqui o seguinte. Eu que cresci cercado por muitas mulheres e tenho contato com muitas mulheres, eu jamais tive na minha mente a reflexão de que algumas das meninas do nosso país, não algumas, mas muitas, ficassem perdendo incontáveis dias de aula por falta de absorvente. Então eu toco aqui num ponto interessante. Por que é tão necessária a representatividade? Porque ninguém melhor do que você vai conseguir levar os problemas da sua realidade, né? Por mais que você tenha um candidato que seja extremamente bem intencionado, no qual você confie, mesmo que você tenha um acesso direto a ele, ele jamais vai conseguir, com o mesmo vigor que você, transmitir os detalhes do problema que são enfrentados no seu dia a dia. Quero trazer aqui outro exemplo, né, que faz parte de uma realidade cotidiana, sobretudo depois da pandemia. A dos trabalhadores de serviços de entregas, né? Não vou citar aqui aplicativos específicos, mas nós temos hoje muitos profissionais, muitas pessoas procurando se manter através de serviços de entrega ou de transporte por meio de aplicativos. Então nós temos uma imensidão de pessoas, sobretudo com o início da pandemia, né? Esse número explodiu, né, de pessoas que viram nesse nicho de mercado uma oportunidade de ganhar alguma renda, nem que seja para fechar as contas do mês. Então tem uma imensidão de pessoas fazendo isso. E aí eu pergunto, será que com tantas pessoas trabalhando para aplicativos, será que elas estão devidamente representadas na política? Porque eu tenho certeza que elas têm inúmeras dificuldades, né? E se elas não se fizerem representar na política, dificilmente os interesses delas e as dificuldades delas serão devidamente apresentadas.
retoma aqui aquela própria reflexão. Nenhum político, por mais bem intencionado, por mais honesto que seja, vai conseguir expor o seu problema com a mesma intensidade que você próprio. Então é importante que você se coloque dentro da política para expor os seus problemas, o seu ponto de vista, porque a sua vida é única, né? Você tem uma história de vida que ninguém mais tem e uma percepção do mundo que ninguém mais tem. E é importante que isso se faça representar nos momentos de tomada de decisão no nosso país. Eu tenho certeza que outras pessoas também compartilham das suas dificuldades, das suas angústias, né, e dos seus sonhos. Então é importante que essas pessoas se coloquem presentes no debate eleitoral, né? Então está aí a importância da representatividade na política. Quanto mais nós tenhamos pessoas que cresceram vivenciando problemas reais, né, que vivem no cotidiano, com o seu trabalho, com a sua função de mãe, de pai, de trabalhador, mais nós teremos uma política madura, né? Retoma aqui que se nós analisarmos as democracias mais maduras do planeta, o que nós iremos identificar são pessoas que cresceram tendo uma vida normal, de estudo, de trabalho, de angústias, de desafios, e que em algum momento elas identificaram que a política era um canal adequado para enfrentar algum problema. Então elas se lançam na política e, se ganharem, exercem o papel, né, o embate que elas queriam ter. Depois, se não se reelegerem, voltam para as suas atividades normais, e isso com um processo muito natural, sem a glamorização que nós temos aqui no país, sem tratar a política como se fosse algo de outro mundo. Eu repito, na minha mente é inevitável que daqui a alguns anos ou décadas, cada cidadão brasileiro se sinta confortável para se lançar numa candidatura política. Isso mesmo com as dificuldades que, porventura, ele venha a ter, né? Mas cabe a nós reforçarmos, estarmos presentes e encorajando essas pessoas, porque eu repito, se existe um brasileiro com o desejo de se candidatar na política, né, de enfrentar, né, um processo eleitoral, e ele é desencorajado por alguém, isso é um problema grave, isso é um problema nosso, isso é algo que representa um retrocesso na nossa democracia, e é justamente isso que nós queremos combater aqui neste canal, tá bem? Entrando agora um pouco na reflexão, né, sobre por que viver a política, não apenas na expressão dos seus anseios, das suas dificuldades, mas numa candidatura oficial. Eu quero lembrar o seguinte: na nossa vida existe uma questão chamada lugar e momento. Ou seja, existe um lugar adequado e existe um momento adequado para se fazer qualquer coisa que a gente queira na vida. Eu vou dar aqui um exemplo que é, como nós somos o país do futebol, acho que ele será de fácil entendimento, que é o seguinte: imagine uma criança que quer ser reconhecida como um grande jogador de futebol, né? Então, esse reconhecimento ele se dará por meio da participação dessa criança em campeonatos oficiais, né, onde ele vai estar lidando com outros atletas, campeonatos que são reconhecidos oficialmente pelas entidades que organizam o futebol. Além disso, eu quero chamar a atenção que, para que essa criança ela venha um dia a ser reconhecida como um grande profissional de futebol, ela deve fazer parte dos maiores torneios, onde há o maior reconhecimento e a maior visibilidade. Eu conheço inúmeras pessoas, e você talvez seja uma delas, que só participam, né, só assistem ao futebol em períodos de Copa do Mundo. Então, inúmeros jogadores, inúmeros atletas, técnicos, eles são conhecidos por terem participado de Copas do Mundo. É o momento de maior visibilidade
para um profissional de futebol. Então é o momento que todo profissional de futebol deve lutar, né, para estar presente. Então, para se reconhecer um grande jogador de futebol, ele terá que estar presente em grandes campeonatos a nível nacional ou mundial, né, para poder ser reconhecido como tal. E não ficar jogando apenas na quadra do condomínio com os amigos no final de semana. Tá bem? Outro grande exemplo, o estudo. Digamos que você queira ser reconhecido como um grande cientista, um grande pensador. Então, você vai ter que trilhar o caminho associado ao mundo da ciência, né? As instituições que fazem os devidos reconhecimentos aos grandes pensadores, à forma de raciocinar, às novas metodologias, ao que se entende como inovação. Então, você vai ter que se preparar para estar presente no dia do Enem, para poder entrar numa faculdade, vai ter que se submeter a processos seletivos depois para conseguir realizar estudos mais avançados e assim por diante. Então não é com o raciocínio que você guarda dentro de si que você vai ser reconhecido, ou melhor do que isso, você vai ter as suas ideias sendo levadas adiante para outras pessoas. Então, essa pequena reflexão didática, ela se volta para entendermos o seguinte: na política, o momento e o local ideais para expor as nossas ideias é num processo eleitoral. É quando, assim como na Copa do Mundo, boa parte da população vai reservar um pouco do tempo dela, do precioso tempo dela, para prestar um pouco de atenção no que você tem a dizer. Você não pode esperar que todo mundo fique todos os dias da vida prestando atenção na política. Lembrando que nós vivemos numa democracia indireta, ou seja, a população vai eleger os seus representantes e ela vai dedicar um tempo específico da vida dela, que é no período eleitoral, para prestar atenção nas ideias, nas posturas dos candidatos e eleger quem vai ser os seus representantes nos próximos 4 anos. Então, o momento perfeito para você expressar as suas ideias políticas não é no jantar de Natal com a família, não é no churrasco com os amigos, não é no grupo de WhatsApp da igreja. O momento perfeito é numa eleição e, de preferência, como um candidato. Tá bem? Então, dito isso, nós vamos tratar agora de pontos que são tidos como desmotivadores, né, para muitas pessoas hoje em dia, né? Nós vamos aqui desmistificar pontos que geralmente atrapalham o encorajamento dos cidadãos. O primeiro deles, a faixa etária, né? Você que é jovem, que está aí com seus 18 anos e pouco, ou 20 e poucos anos, pode ficar se perguntando: não, só tem pessoas mais experientes na política. Eu próprio preciso amadurecer mais para poder lançar certas ideias. Eu venho aqui lhe dizer o seguinte: nada disso. Se nossas leis, como eu falei, à custa de muito esforço dos nossos antepassados, previram idades mínimas e requisitos mínimos para que você possa se lançar candidato, isso tem uma razão, né? É uma razão muito mais preciosa do que esses pensamentos que nós vamos trazer aqui que possam desencorajar você. Lembrando que o pilar maior da nossa democracia é a representatividade. Então, nós vimos naquele retrato da Câmara dos Deputados que nós temos uma faixa etária de 51 a 60 anos, né, para os deputados eleitos em 2018. Ocorre que a nossa população tem, em média, 34 anos. Ora, eu tenho 40 anos. A minha forma de ver o mundo já se difere do que uma pessoa de 20 anos se preocupa em analisar, né? Da mesma forma, uma pessoa com 20 anos a mais do que eu, uma pessoa de 60 anos, já vê o mundo de uma forma um pouco diferente. Entre essas 3 gerações, o que é certo para uma pessoa
não vai mais ser o que é certo para outra. O que é prioridade para uma pessoa já não vai ser o que é prioridade para outra. Então, o importante é que pessoas de todas as faixas etárias se sintam confortáveis em se lançarem candidatos e em se fazerem representar nos meios políticos. Porque como é que uma pessoa com 60, 70, 80 anos vai conseguir captar os anseios da juventude de 20 anos? Pessoas que já nasceram numa atmosfera tecnológica, de exposição, de desafios, de angústias muito diferentes de 80 anos atrás. Então, eu estou aqui para encorajar você que é jovem ou você que já está na melhor idade sobre essa questão da faixa etária. Não existe faixa etária ideal para se candidatar. O mais importante é o seu desejo de se fazer representar. Entrando agora no aspecto do nível de instrução, né? Então você pode ficar se pensando, mas eu não fiz faculdade, mas eu não me expresso bem. Isso não é o mais importante. O mais importante é que você represente os problemas da sociedade. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que às vezes não têm um nível de instrução muito bom sendo eleitas e por algum motivo elas não se fazem mais presentes, né, no debate político. Né? Eu não vou citar aqui nomes específicos, até gostaria de citar, mas tem casos clássicos, né, e até atuais de pessoas com larga margem de votos, né, e que se elegem e que representam boa parte da população brasileira. Só que essas pessoas às vezes passam um mandato inteiro sem fazer quase que nenhum discurso em plenário ou algo dessa natureza, quando na verdade essas pessoas seriam as que mais teriam legitimidade para estar tratando dos problemas nacionais, né? Porque elas vivenciam no dia a dia, vivenciaram na história delas os maiores problemas, os problemas que atacam a maior parcela da população brasileira. Então essas pessoas, mesmo falando de uma forma errada, né, para falar bem claramente, elas vão estar transmitindo muito mais legitimidade, muito mais verdade no discurso delas do que um político que já nasceu sendo preparado por anos e anos para o processo eleitoral, né? É muito importante que nós tenhamos isso muito claramente. Lembrando o seguinte, você eleito, você poderá ter assessores e poderá se municiar de pessoas com a competência necessária para lhe auxiliar em pontos onde você não se sente muito confortável. Então, todos os políticos têm os assessores, pessoas que conhecem a tramitação, conhecem até como organizar, como lhe ajudar a organizar suas ideias. Agora, o que ninguém poderá substituir é justamente a sua história de vida, aquilo que faz de você único e que faz com que você seja muito melhor representante na política do nosso país do que candidatos formatados, como eu falei. Entrando agora no aspecto do dinheiro. Então, muita gente pensa, eu não tenho dinheiro para uma candidatura política. São necessários tantos milhões para se eleger numa eleição. Bom, o que eu tenho a dizer aqui é que o mundo mudou, né? Eu acho que isso está bem claro. Se não já ficou claro, vai ficar mais claro ainda com o passar do tempo. Então, aquele modelo de eleição, onde era necessário muito tempo de televisão, onde era necessário ter inúmeras pessoas segurando aquelas bandeiras na rua, né, para dar visibilidade aos números, subindo nos carros de som, aquele modelo de se fazer política, ele foi construído em outro mundo, em outros tempos. Eu quero dar o exemplo aqui da última eleição presidencial do nosso país, né? A pessoa que foi eleita, ela tinha, se eu não me engano, 7 segundos no horário eleitoral. Se eu me lembro bem, eu acho que nem vídeo passava. Era só o retrato da pessoa.
Então, quem foi que elegeu essa pessoa, né? Foi esse novo mundo. Esse mundo onde eu gravo esse vídeo por meio de um celular e onde eu tenho acesso à internet. Então, o maior garoto propaganda da sua candidatura serão as pessoas que se identificam com você, né? E é algo que não se compra com dinheiro, é algo que as pessoas vão fazer gratuitamente. Muito se quer desviar a atenção sobre isso, mas com esse mundo cada vez mais globalizado, as pessoas elas vão dar direcionamento, vão fazer publicidade naturalmente daqueles candidatos, daquelas ideias com as quais elas mais se identificam. Então, o que é necessário atualmente? Praticamente ter acesso à internet e um celular. Isso é o que realmente são os instrumentos para se propor hoje uma candidatura eleitoral. E aí eu entro num outro ponto agora, que é o da vergonha, né, de se expor, de se lançar candidato. E eu faço aqui uma seguinte reflexão. Eu suspeito que aqui no Brasil nós não temos vergonha de fazer certas coisas, da qual nós deveríamos ter vergonha, e nós temos vergonha de fazer aquilo que não deveria ser vergonha nenhuma. Então, qual é a vergonha que pode haver em você expor suas ideias? Vergonha é sim fazer de conta que não tem nada de errado acontecendo na política no nosso país. Vergonha é achar que está tudo bem. Lá fora, eu acho que existe até um sentimento de vergonha alheia com o Brasil, né? Porque muitos países não entendem como é que nós, população, lidamos com essa situação como se isso não fizesse parte da nossa vida, como se não fosse da nossa conta, quando na verdade é da nossa conta, sim. Entrando no novo ponto agora, que é o medo de perder, né? Então, não faz sentido nenhum essa reflexão sobre o medo de perder, porque só em você se lançar, né, como candidato, só em você ter a oportunidade de expressar suas ideias, suas opiniões, sua proposta, né, para o seu país, seu município e tudo mais, só nisso daí você já vai ser um grande vitorioso. Lembrando que as suas ideias elas vão ter muito mais visibilidade no meio de um debate eleitoral. Então, se você consegue um espaço para expor suas ideias num debate eleitoral, você vai estar sendo muito mais vitorioso e fazendo muito mais influência, mesmo não sendo eleito, do que expondo suas ideias em outros espaços. Então, uma pessoa que ela se encoraja ao ponto de enfrentar uma candidatura política, ela já é, por si só, uma vitoriosa e, repito, merece o nosso encorajamento, independente da linha ideológica que ela tenha, né? Voltando agora um pouco, resgatando esses dois últimos pontos, de medo de perder, de vergonha, eu queria aqui fazer uma reflexão, né? E voltando também para o aspecto da facilidade de comunicação que se tem hoje por meio de celulares e por meio da internet. Eu não tenho nem filhos nem netos, mas eu tenho muitos sobrinhos, né? Eu tenho certeza de que eles vão algum dia ver esse vídeo que eu estou gravando, vão perceber inúmeros candidatos, pessoas do povo se elegendo, defendendo suas ideias. E eu fico imaginando, né, se nós discutimos política em casa, em outros espaços, com os amigos, se nós nos dizemos preocupados com a política, e as crianças ficam ouvindo isso, lá na frente elas certamente vão perguntar por que nós não nos candidatamos. E aí eu fico pensando, com que cara eu vou olhar para os meus sobrinhos e falar que eu tinha todos os instrumentos para dar alguma contribuição, para que algo fosse um pouco diferente, e eu simplesmente não fiz nada. Então acho que cabe essa reflexão para cada um de nós, porque hoje as facilidades são inúmeras. Eu acho que quem ainda não percebeu vai perceber com o tempo, e todas essas limitações elas são ilusórias, né? Se querem nos fazer se sentir muito distantes desse processo, é porque não querem ter uma concorrência no processo eleitoral.
Quero entrar no último ponto aqui, né, para desmistificar, que é o desconhecimento do processo legislativo, de como se faz política, né? Então, algumas pessoas podem pensar o seguinte: não, a política, ela é melhor que ela seja feita por quem já é um político experiente, por quem sabe, por quem já conhece o processo legislativo, a interação entre os poderes e tudo mais. Se nós pensarmos dessa forma, nós jamais teremos uma renovação política. A política continuará sendo sempre feita por pessoas que já nasceram filhas de políticos, já nasceram com um sobrenome de políticos, e nós ficaremos com aquele vício, aquele problema que ataca um dos pilares de qualquer democracia, que é a representatividade. Então, pegando um gancho aqui nesse tema, acho que a população brasileira não faz ideia do corpo técnico, da capacidade dos profissionais que trabalham nesse processo legislativo, né? Consultores legislativos que atuam no Congresso Nacional, que atuam nas assembleias dos estados, nas assembleias legislativas, que atuam nas câmaras municipais. Essas pessoas conhecem sobre processos legislativos de uma forma melhor do que ninguém, né? Se a população brasileira soubesse a capacidade técnica de um consultor legislativo do Congresso Nacional, ela iria saber que eles entendem muito mais de estratégias políticas, de caminhos para se fazer uma melhor construção política do que boa parte ou quase todos os políticos eleitos. Mas o que é importante, né? É que a população esteja devidamente representada lá. Então, o mais importante não é ter esse conhecimento técnico. Pessoas com esse conhecimento já estão nos seus devidos lugares, passaram pelos concursos mais difíceis desse país, os concursos públicos mais rigorosos. Então, o candidato que for eleito, ele será muito bem cercado de pessoas para conduzi-lo, né, a expressar, a endereçar, a dar encaminhamento da melhor forma às suas ideias. Então, essa questão de que você desconhece como é a política no seu dia a dia, isso é uma falácia, isso é um item que só vai indevidamente desencorajar você. Então, traçando aqui combatendo, né, esses itens, né, que poderiam desencorajar a sua candidatura, nós poderíamos aqui apresentar inúmeros outros aspectos, mas eu vou ficar apenas nesses. E eu queria finalizar com uma reflexão que é a seguinte: a sua candidatura, ela vai trazer uma herança para o país muito maior do que o que você pensa, né? Se cada brasileiro se sente devidamente encorajado a se candidatar, a expressar suas próprias ideias, nós teremos, com o passar dos anos, talvez em menos tempo do que podemos prever, um país muito mais resolvido. O que é que eu quero dizer com isso? Nós fazemos, às vezes, muitas teorias, né? Buscamos muito a explicação do porquê das coisas e, às vezes, esquecemos que tudo parte das pessoas. O nosso país é uma composição de 214 milhões de pessoas, né? Tudo sai das pessoas. Nosso país são as pessoas, né? E, em geral, nós somos pessoas muito mal resolvidas. Eu estudei nos últimos 2 anos lá na Europa e a maior herança que eu fiquei, né, por morar e estudar com estudantes de Portugal e da Noruega, né, países nos quais eu fiz os meus estudos, foi perceber o quanto eles são pessoas mais bem resolvidas do que nós. Isso nas suas questões mais íntimas. O que é que eu quero dizer com isso? Então, eles são pessoas muito mais bem resolvidas nas suas questões mais íntimas. Então, escutar alguém falando aos 80 anos que queria ter feito isso, mas que preferiu ir por outro caminho, porque é o caminho que iria deixar os pais mais felizes,
né? Isso é muito mais raro de se encontrar. Perceber alguém que está insatisfeito com uma situação e que não expressa sua opinião, isso é muito mais raro de se perceber por lá. Encontrar alguém que não fala algo por ter receio, né, de ter uma opinião diferente do outro, isso é muito mais difícil de se perceber nessas democracias mais consolidadas. Então, o que é que eu percebi? Que as pessoas, elas exercem de uma forma muito mais plena a sua individualidade, no sentido de apresentar as suas crenças, de apresentar os seus pensamentos. E é muito curioso isso, porque na medida em que elas se sentem à vontade e encorajadas para expressar o que elas pensam, elas estão também preparadas para ouvir a opinião contrária. E aí, de uma forma muito direta, muito natural, muito transparente, você começa a expressar o seu pensamento, começa a receber os pensamentos de outras pessoas e, com o passar do tempo, cria-se aquele ciclo louvável onde você expõe o que você quer, ouve naturalmente a opinião do outro, reflete sobre compatibilidades ou não dos seus pensamentos, você decide se vale a pena adaptar a sua visão de mundo, ou se a outra pessoa ela merece ouvir alguma opinião, né, para que ela tenha um ponto de vista diferente, no caso o seu. Você vai percebendo que não é porque a outra pessoa pensa de uma forma diferente que ela também não tem legitimidade no seu raciocínio, né? Assim como você teve a sua história de vida que lhe leva a pensar de uma certa forma, a outra pessoa teve a história de vida dela que certamente a fez chegar a certas conclusões. E com isso se constrói um processo democrático, de forma muito mais natural, muito mais transparente, né? Então tem-se pessoas mais bem resolvidas na sua vida, tem-se, por consequência, instituições, trabalhos mais sólidos, né, onde as pessoas estão mais habituadas a conversar, a divergir com naturalidade, sem agressões, e isso, numa grande escala, acaba gerando uma nação muito mais bem resolvida, onde as pessoas têm a capacidade de dialogar com pessoas que pensam diferente e de, ao mesmo tempo, conviver, né? Algo que me assusta um pouco no nosso país é que nós estamos muito atrás das outras nações do mundo, em especial das de primeiro mundo, em diversos aspectos, em educação básica, né, em distribuição de renda, mas aquilo que nós temos ou tínhamos de melhor está se perdendo, que é a nossa capacidade de conviver de forma harmônica com pessoas que têm um pensamento diferente, né? Seja um pensamento religioso diferente, seja um pensamento político diferente. Então me dói muito perceber que o que talvez seja o maior trunfo do Brasil para melhorar enquanto nação, enquanto país, ele está se perdendo ao longo do tempo com esse aspecto que, se nós refletirmos bem, se deve ao fato de nós sermos pessoas muito mal resolvidas, né? Então eu deixo aqui ao final esse encorajamento, né, para que você se sinta convencido, né, de que deve, se você tem um mínimo de vontade de se lançar candidato esse ano, que você coloque esse projeto para frente, lembrando que o seguinte, que eu não vou deixar você sozinho. Faltam 36 domingos para o dia da eleição. E todo domingo eu estarei com você para que nós possamos fazer passo a passo, né, a estratégia da sua campanha, isso respeitando, observando, né, as suas ideias, as suas propostas, independente da linha ideológica que você tenha. Então, muito obrigado por hoje, até o próximo domingo, e eu deixo por fim votos de muita paz, né? Votos de paz é o que eu desejo nas eleições desse ano, é o que eu desejo no nosso ano como um todo, e muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo domingo. Combinado?